A paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, versículo de número 20. E vamos fazer esta leitura até o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, milagres, O não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinzas. E tu, Cafarnaum, que te ergues aos céus, serás abatida aos infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios, que quer dizer milagres, que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra dura. Quando nós fizemos uma leitura como esta, quando nós pegamos a Bíblia e lemos esta palavra, se nós deixarmos o Espírito Santo ministrar em nosso coração, há de nos revelar coisas profundas. Porque estas cidades foram cidades aonde se operaram grande parte dos milagres do Senhor. A maior parte dos seus milagres foram operados em Cafarnaum. E Corazim e Betsaida eram cidades vizinhas. Nós olhamos e vemos que em Cafarnaum a sogra de Pedro, ela foi curada, a filha de Jairo ressuscitou, um paralítico foi levado e descido por um telhado em Cafarnaum, onde o Senhor ele fez a maior parte dos milagres. Em Betsaida, o Senhor alimentou mais de 5.000 pessoas. Essas cidades eram cidades vizinhas. Corazim e Betsaida eram cidades vizinhas de Cafarnaum, eram cidades da Galileia. Amados e queridos irmãos, então, meus irmãos, o Senhor ele deixa bem claro qual é o propósito dos seus milagres. Quando as pessoas vão até Israel, e quando o guia ele mostra um local deserto, um local onde não há vida, um local onde há só mato, onde nem ruína resta mais, aonde ninguém reconstruiu outra cidade, aonde não foi reconstruído as cidades que ali estava, e ele diz: este lugar vazio é aonde havia duas cidades, Betsaida e Corazim. Um local vazio, não há vida naquele lugar, e as pessoas passam desapercebidos, e que o Senhor ele quis nos ensinar algo tão importante, a olharmos para duas cidades que foram praticamente dissolvidas. Não há nada naquele lugar, não ficou nada para contar a história do nosso Deus, a não ser o fato, a não ser que ali não tem mais nada. E eu fico pensando
na seriedade deste fato e deste acontecimento. Porque Jesus esteve ali, porque Jesus passou ali. Quando olhamos para o lugar onde existia a cidade de Cafarnaum, você pode olhar e vai ver apenas ruínas de uma sinagoga, o suposto local aonde seria a casa do apóstolo Pedro, e uma igreja, um local silencioso, aonde não há casas, aonde não há vida. Mas o fato é que somente de olhar para Betsaida, para Corazim, para Cafarnaum, existe um ensinamento de Deus. O que você tem que fazer é abrir o teu coração para entender o que Deus quer falar conosco através deste acontecimento. A grande verdade é que o Senhor operou a maior parte dos milagres ali em Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Mas eles só queriam o milagre, eles não queriam o dono do milagre. Jesus não curou pessoas ali simplesmente para mostrar o teu poder. Ele curou pessoas ali com o propósito de que a maior de todas as curas viesse a acontecer sobre a vida daquelas pessoas, que é a salvação. As pessoas dos tempos atuais, da nossa época, está vivendo como Corazim, como Betsaida, está vivendo somente o interesse do milagre. As pessoas procuram Jesus por alguma causa específica a si próprio, e às vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim: por que que as coisas estão difíceis? Eu parei de beber, eu parei de fumar, eu estou indo para a igreja, como se nós estivéssemos fazendo algo para Deus, ao cumprir os princípios básicos do compromisso com Deus. Quando nós vamos para a casa do Senhor, é Ele que está trabalhando em nós. Se eu não fumo mais, o benefício é para a minha própria saúde, é para a minha família. Se eu não bebo mais, o benefício é para a minha saúde, para a minha família, para o meu casamento. Mas quando eu vou servir a Deus, Deus está me preparando para isso ainda. As pessoas têm se aproximado de Jesus com interesse de milagre, para ser curado de alguma enfermidade, para que Deus lhe dê mais dinheiro, para que Deus resolva o seu problema financeiro. E quando Jesus, pela tua misericórdia, pela tua graça, Ele faz um sinal sobre a vida desta pessoa, lhe conduzindo uma moradia, lhe conduzindo um salário melhor, lhe abrindo uma porta de emprego, curando a vida desta pessoa, sabe o que esta pessoa faz? Ela vira as costas para Deus. O casamento estava sendo destruído, então Jesus vai e restaura o teu casamento. Basta uma melhoria para que esta pessoa se esqueça de Jesus. Como Corazim e como Betsaida, os milagres que foram operados ali, os milagres que são operados hoje, o propósito maior é para que haja arrependimento. Quando o Senhor Ele diz acerca de Tiro e Sidom, que se os sinais fossem feitos ali, eles teriam se convertido, teriam se arrependido, com um pano de saco grosseiro teriam se vestidos, teriam ali se arrependido com cinzas. Lá com bicandamassu manderracé. Sabe por quê? Não significa que Deus não quis salvar Tiro, não quis salvar Sidom. Isso não pode ser usado para uma teologia de predestinação,
dizendo que Deus fez um para ir para o céu e outro para ir para o inferno. Não é isso não. Mas o que o Senhor está falando, olha, aquele povo viveu contemporâneo às promessas da época. Jesus estava falando, eu não vim naquela época como eu vim nessa. E se tivesse vindo naquela época e andado pelas ruas de Tiro, pelas ruas de Sidom, eles teriam se convertido. Se eu tivesse operado os milagres, andado, se o Nazareno tivesse andado pelas ruas de Sodoma, ela estaria até hoje. Ai de ti, Corazim. Ai daquele pelo qual Jesus passou pela tua casa, pelo qual Jesus tem passado pelo teu casamento, tem passado pela tua vida, tem passado pela tua família. E tudo que você quer são os milagres de Deus. Não te interessa o dono do milagre. Ai de você que não está agarrado em Jesus, a ponto de dizer, desse Deus eu não largo. Ai de você que não está agarrado em Cristo, e que diz assim, o tempo pode passar, mas eu não largo desse Jesus. Lá comirie chamarra niassou, glorias tu mão de calamassou. Quantas pessoas estão na casa de Deus há tanto tempo, o Espírito Santo tem falado ao teu coração. E os anos têm se passado. E você nunca se converteu verdadeiramente ao Senhor. Quanto tempo tem passado, anos tem passado, a palavra tem sido pregada, Jesus tem falado, mas você não se converte. Tudo que você quer se beneficiar do poder do Evangelho. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, crente Corazim. Ai de ti, crente Betsaida. Porque Jesus tem operado milagres, Jesus tem dado benefícios, Jesus tem levantado, tem dado livramento, tem dado cura, tem abrido porta de emprego, Jesus tem curado doenças, tem dado libertação à tua família, mas não há conversão de coração. O tempo passa para todos nós. A maior de todas as curas é a salvação. Então eu vou olhar o que significa o nome Cafarnaum, e significa vale do conforto. Nós muitas vezes não queremos ser incomodados. Existem lugares em nossa vida que nós não queremos que Deus toque, não queremos que Deus entre. Queremos ficar confortáveis em nossos pecados. Mas o tempo passa. O tempo passa. E a nossa vida é como a erva do campo. Ninguém sabe o dia de amanhã. O tempo passa. Nós olhamos e vemos aquele vazio, aonde existiu duas cidades, aonde Jesus esteve presentes ali. Vemos a terceira cidade, Cafarnaum, aonde o Senhor operou a maior parte dos milagres. Um dia Jesus esteve presente ali, e hoje o único ensinamento que nós podemos pegar é o fato, porque não há voz ali para ensinar as Escrituras. Pessoas que um dia tiveram Jesus em si, pessoas que um dia só de abrir a boca dá para sentir a presença de Deus, pessoas que um dia só de pegar no microfone da igreja
e dar uma saudação, sentia-se o poder do Espírito Santo, que quando louvava, arrancava lágrimas dos olhos das pessoas, que quando pregava, ali estava a revelação profunda das Escrituras. Mas hoje é o vazio. Hoje, tudo que se vê é o vazio. Se existe alguma glória, ela está no passado. E vai dizer: um dia Jesus falou comigo. Um dia Jesus me deu revelação da tua palavra. Um dia eu tive compromisso com Deus, eu fui um homem de púlpito. Eu evangelizava pelas ruas, a minha família era cheia da glória de Deus. Existiam promessas tão grandes sobre minha vida. Mas isso aconteceu um dia, ou alguém vai dizer, porque você já não tem mais nem boca para falar, e falar: olha, você lembra de tal pessoa que eu te mostrei? Pois aquela pessoa era muito usada por Deus. Mas o que se vê hoje é um ermo, um vazio. Casas que foram lugares da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, aonde as pessoas vinham para ser aconselhadas acerca da palavra de Deus. E hoje, a casa se tornou um vazio. E somente o fato pode nos ensinar. Somente o juízo de Deus, que nos serve como um exemplo de um alerta, dizendo: não brinque com Deus. Aquele vazio nos mostra que, além do que nós vemos ali, ainda existe algo maior do que isso, porque o Senhor disse que haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida. Então aquelas pessoas que existiram ali naquela cidade, aquelas pessoas já morreram, estão esperando o dia do juízo final. Existe algo mais terrível ainda. Quantas pessoas dizem: a minha vida está um inferno? Pessoas falam: eu estou vivendo um inferno. E quando vem falar comigo, eu digo: olha, se você não buscar a presença de Deus, você não tem noção do que é o inferno. O inferno é pior do que isso que você está vivendo. Quantas pessoas vêm dizer, falam: se está pior, se está ruim, vai ficar muito pior do que isso se você não se arrepender e buscar a presença de Deus. Porque esse vazio que se enxerga em alguém que se desviou da vontade do Senhor, Ele nos ensina como um alerta para nós que ainda estamos vivos. Mas depois da morte ainda existe o julgamento, e não haverá desculpa se nós não nos voltarmos para o Criador e nos arrependermos com todo o nosso coração e buscar a face desse Deus verdadeiro, poderoso, glorioso, que pode te levantar das cinzas, que pode te levantar do nada, que pode te encher novamente com o poder do Espírito Santo. Se hoje Jesus ele está passando pela tua vida, agarre, segure-o. Não larga deste Deus. Não agarre somente o milagre. Saiba que se Ele fez um sinal na tua vida, sabe que se Ele te curou, que se Ele melhorou o teu casamento, que se Ele libertou alguém da tua família, tudo isso Ele fez com um propósito, para que você venha reconhecer que não existe nenhum outro Deus além do Senhor, que Ele é o único a quem nós devemos orar, a quem nós devemos adorar. Não tem Pedro, não tem João, não tem Maria, não tem São deste ou São daquele.
Esse Deus, Ele é tudo e em todos. O amor dele é incondicional pela tua vida. O que Ele quer é que nós venhamos agarrá-lo com toda a nossa força e dizer: desse Deus eu não largo. Lamam de calabassubiam de cai, no masto chamam de calabastúria. Eu não sei o que aconteceu com você que está ouvindo esta palavra. Talvez o diabo tenha soprado nos teus ouvidos, lançado uma seta em você, dizendo que não tem mais jeito. Talvez você tenha se trancado, talvez você está se escondendo de Deus, talvez você ache: eu nunca mais vou conseguir me levantar novamente. E o que eu tenho a te dizer hoje, que ainda há tempo para a tua vida. Volte-se para Deus enquanto é tempo, porque o Senhor está te esperando. Haverá um tempo em que não vai ter mais chance. Escute. Se Jesus, passando em Corazim, passando em Betsaida, passando em Cafarnaum, e não houve uma conversão verdadeira, uma transformação verdadeira sobre estas cidades, a ponto delas terem desaparecido praticamente, como nós olhamos para Corazim e Betsaida, não tem nada. Sobrou ruínas da cidade de Cafarnaum. Se Jesus, passando por ali, não pôde transformar aquelas cidades, porque o povo não quis, porque o povo não aceitou, então não resta mais nada que se possa fazer. E se Jesus, passando pela tua vida, sendo apresentado a ti, se mostrando a você, e você não for transformado porque não quer, não resta mais nada que se possa fazer. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, ele diz assim: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Isto é muito sério, igreja. Isto é muito sério, aquele que está ouvindo. Porque se nós ouvimos a verdade de Jesus sendo apresentado para mim e para você, passando pela nossa casa, passando pelo nosso casamento, passando pela nossa família, ouvindo a sua voz na ministração, se eu não agarro esse Jesus com todas as minhas forças e falo: eu não largo mais, e deixo passar, eu te faço uma pergunta: quem é o problema? É Jesus ou é você? Porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o teu casamento, Ele quer te levantar, ainda que seja das cinzas, mas você precisa se entregar a Ele. Eu não tenho força, eu não consigo voltar, pastor, eu não tenho mais força, eu não consigo mais. Força para encher a cara, a pessoa tem. Força para ir para os botecos, a pessoa tem. Força para ficar horas e horas na internet, a pessoa tem. Força para ficar vendo televisão em casa, a pessoa tem. Força para ir para festa, para churrasco, a pessoa tem. Mas não tem força para buscar aquele que pode te dar salvação da tua alma. Será que não é tempo de sair do vale do conforto?
Porque se eu continuar como Cafarnaum, o significado da palavra Cafarnaum é vale de conforto. Se eu continuar sendo um crente Cafarnaum, o tempo vai passar. E eu não sei o dia de amanhã. O amanhã a Deus pertence. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. Mas Deus, Ele pode nos colher, assim como Ele colhe a erva do campo. E aí, o que me espera? O juízo de Deus. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos milagres que em ti operaram, eles teriam se arrependido. O Senhor me mostra que as coisas do passado vai julgar as coisas do futuro. Porque o Senhor disse de Tiro e Sidom, cidades, lugares gentílicos e não pertenciam a Israel. E quando o Senhor disse, olha, a rainha de Sabá, a rainha do sul, vai julgar este povo, porque ela veio de longe só para ver a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão, e vocês não dão créditos. Então eu sei que as coisas também paralelas, ou seja, nós temos países contemporâneos ao nosso, que não têm a liberdade que nós temos do Evangelho aqui no Brasil. Existem lugares que as pessoas andam 10 quilômetros em cima de animais, em cima de carroça, andam de a pé, só para poder pegar um culto na semana. E nós temos a igreja muitas vezes na esquina de casa, a 3 quarteirões. E se o carro quebrar, a pessoa não quer ir para a igreja. Se tiver frio, a pessoa não quer ir para a igreja. Será que esse povo não vai julgar a nossa vida se nós não tomarmos uma posição com Deus? Lugares onde as pessoas têm que andar 5 quilômetros, 10 quilômetros, 8 quilômetros, com crianças no colo, com tanta sede que eles têm de Deus. E muitas vezes nós não vamos, trocamos Jesus por qualquer coisa inferior. E esse povo um dia vai ter colocado junto conosco. O Senhor vai olhar para cada um de nós, e eu te digo que esse povo vai ser usado como julgamento se nós não tomarmos a posição. Se nós continuarmos a sermos uma cidade que se desinteressa pelo dono do milagre e querer só os benefícios do Evangelho. Se nós não tomarmos uma posição com Deus, não levantarmos desse vale do conforto, se nós continuarmos preferindo ficar em casa, num dia que fez um pouco mais de frio, assistindo filme, assistindo televisão, na internet, no Facebook, no WhatsApp, naquilo que vier daqui pela frente, ao invés de ir lá buscar a presença desse Deus que me deu a vida, continuar no vale do conforto. Deus quer te levantar, meu irmão. Deus quer te levantar, minha irmã. Deus quer que você se levante para buscar a presença dEle, valorize a sua palavra, porque de nada adianta se aquele povo de Betsaida e Corazim ouviram a palavra do Senhor, contemplaram os milagres de Deus, mas hoje é um vazio, não tem vida lá. Não adianta eu ter lido Bíblia, não adianta eu ter lido a Bíblia inteira, eu ter lido os Evangelhos, eu ter orado um dia, eu ter sido batizado com o Espírito Santo um dia, eu ter contemplado a presença de Deus, mas se hoje eu não faço isso, isso não adianta mais. Eu vou ser como Corazim, como Betsaida, como Cafarnaum. Deus quer que você seja como a Jerusalém, que há de ensinar os outros povos, conforme diz as Escrituras, que as nações, elas vão ir até Jerusalém,
para aprender do Senhor. Que você seja uma cidade forte, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia da presença de Deus, até o final da tua vida e por toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu deixo com cada um de vocês, pela graça do Espírito Santo. Amém.